What a delight it is for us to be here in Brazil. This is our first trip to Brazil. É uma alegria muito grande estar no Brasil. É a nossa primeira vez, eu e minha esposa aqui no Brasil. I didn't know that Brazil was so far south Eu não sabia que o Brasil ficava tanto para o sul. until I looked at a globe and realized that I was going to be on the other side of the equator. Até que eu olhei para o mapa e vi que eu estaria do outro lado do Equador. But we've received a wonderful welcome, and it's so great to be in this church tonight to see all that God is doing. Mas os irmãos têm nos recebido muito bem e tem sido muito gostoso essa noite ver o que Deus está fazendo entre os irmãos. Now, my parents were born in the Ukraine of Russia. Meus pais nasceram na Ucrânia, que era da União Soviética. They were Germans, but they were born in the Ukraine. Eram alemães, mas nasceram na Ucrânia. And they came to Canada independently as young people. E cada como jovem foi até o Canadá. My mother was gloriously converted in a small church. E minha mãe se converteu de uma forma fantástica numa igrejinha pequena. My father saw her and asked if he could walk her home. Aí meu pai a viu ali e perguntou se poderia acompanhá-la até a casa dela. And he asked whether or not she would marry him. E no This was caminho their para a first casa date. dela, Yeah. ele perguntou, nesse primeiro encontro, ele já a pediu em casamento. Within 3 weeks they were married. 3 semanas depois estavam casados. They lived together for 77 years. E foram casados 77 anos. My father lived to 106 and my mother to 103. Ou seja, meu pai viveu até os 106 anos e minha mãe até 103 anos. My parents lived so long that until my father died, I'm sure all of their friends in heaven thought that the Lutzers didn't make it. Até eles demoraram tanto para ir para falecer que eu acho que todos os seus amigos no céu estavam pensando, puxa, os Lutzers não estão aqui, eu acho que eles talvez não eram salvos. But my parents did make it. They were very godly. Mas sim, eles foram. I have 4 brothers and sisters. Eu tenho 4 irmãos e irmãs. That is 2 brothers and 2 sisters. Ou seja, 2 irmãos e 2 irmãs. So I'm the youngest of 5. Então eu sou o mais novo de 5. I'm 72 years old. Eu tenho 72 anos de idade. I looked into the mirror the other day and I said to my lovely wife Rebecca, I don't look 72, do I? Outro dia eu estava olhando no espelho e falei para minha esposa Rebeca, olha, eu não tô com cara de 72 não, né? And she said, no, you don't, but you used to. Ela falou, não, agora não, mas antes você tinha. So here we are today in your beautiful city. Então estamos aqui na sua cidade maravilhosa. Now tonight I'd like to speak on the topic of how to survive a storm. Nessa noite gostaria de falar sobre como sobreviver uma tempestade. Because all of us have storms in life. Porque todos nós temos tempestades em nossas vidas. By the way, I should have pointed out that my lovely wife Rebecca is sitting right up here. Na verdade, deveria ter falado que minha esposa Rebeca está aqui à frente. And I'm so glad that she could be with me on this trip. Estou muito feliz que ela pôde me acompanhar nessa viagem. But now, sometimes we are in storms that we have made for ourselves. Às vezes, nós passamos por tempestades que nós mesmos criamos. Some of you may be going through a storm which other people have made for you. Mas talvez outros estejam passando por tempestades que outros criaram na sua vida. Your storm might be a matter of finances and money. A sua tempestade pode ser uma questão de finanças, dinheiro. Or your storm might be health issues. Maybe it's your health. Ou talvez a sua tempestade seja o seu problema de saúde. Maybe it's a relational storm within your family or where you work. Talvez seja uma tempestade nos relacionamentos da sua família, do seu trabalho. But I want to tell you today that no matter what storm you are going through, God is going to bring you through it. Mas eu quero dizer hoje que não importa a tempestade que você esteja passando, Deus vai te ajudar a passar por ela. And in a few moments we're going to find out. As tempestades. Now, if you have your Bible tonight, would you turn to the 14th chapter of the book of Matthew? Se você trouxe sua Bíblia nessa noite, por favor, abra. That many of you have your Bible. Estou vendo que muitos aqui trouxeram suas Bíblias. Now, some young people have their Bible on their telephone. Alguns aqui têm a sua Bíblia no seu telefone, celular. So when they open their phone, we hope that they are not playing a game, but they're actually looking at the scripture. Então, quando abrem seu celular, esperamos que não estão jogando um joguinho, mas estão olhando para a Bíblia. We have to tell American young people that once in a while. De vez em quando eu preciso falar isso para os jovens americanos.
In the 14th chapter of Matthew, Jesus has done miracles. No capítulo 14 de Mateus, Jesus realizou vários milagres. For example, he fed thousands of people with some bread and some fish. Por exemplo, ele alimentou milhares de pessoas só com um pouquinho de pão e alguns peixes. And then we read that Jesus went up into a mountain. E aí nós lemos que Jesus subiu a uma montanha. Like a compass that always points north, Jesus took any time that he had to be with his Father. Da mesma forma que uma bússola sempre aponta ao norte, Jesus sempre buscava um momento para estar com seu Pai em And then oração. in verse 22, we find that he made the disciples get into the boat, and David is going to read from verse 22 to verse 27. E aí no versículo 22 nós vemos que Jesus mandou que seus discípulos entrassem num barco. E agora nós vamos ler versículos 26 até o 27. 22 to 27. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" "Sou eu, não tenham medo." Now, what I'd like to do tonight is to give you 7 lessons you must learn to survive a storm. O que eu quero fazer é aprender para sobreviver à tempestade. If you're able to take notes, I suggest that you take notes and write these down. Se você trouxe um caderno para fazer anotações, anote essas 7 lições. Because there are some of you who are going into a storm. Porque alguns aqui estão entrando numa tempestade. There are some of you who are now in a storm. Outros já estão numa tempestade. And some of you are coming out of a storm. E outros estão saindo de uma tempestade. But all of us have storms. Mas todos nós temos tempestades. So I'd like to give you these 7 lessons, and I hope you remember them. Então eu quero passar essas 7 lições, espero que você as lembre. Lesson number 1 is this: storms are often encountered in obedience to Christ. Em primeiro lugar, as tempestades, às vezes enfrentamos as tempestades justamente quando estamos obedecendo a Cristo. The disciples were obeying Jesus. Os discípulos estavam obedecendo Jesus. Were they in the will of God? Eles estavam dentro da vontade de Deus? Of course they were in the will of God. Claro que sim. Wouldn't you like it if you had a direct word from Jesus, get into this boat and go to the other side? Você não gostaria se recebesse uma palavra direta de Jesus: entre nesse barco e atravesse para o outro lado? The will of God could not be any clearer than that. A vontade de Deus não poderia ser mais clara. And yet, right in the middle of the will of God, obeying Jesus, they encounter the greatest storm they've ever encountered. Mas mesmo ali no centro da vontade de Deus, eles enfrentaram a maior tempestade de suas vidas. So if you're in a storm today, that does not mean that you're out of God's will. Então, se você está passando por uma tempestade hoje, There isso may não be- significa que você está fora da vontade de There Deus. may be a storm in your marriage or in your vocation, Pode ter uma tempestade no seu casamento, na sua carreira, and you might be in the middle of the will of God, e você pode estar no meio da vontade de Deus. because we are in storms by divine appointment. Porque nós passamos por tempestades que Deus preparou para nós. The holiest path is oftentimes the roughest path. Muitas vezes o caminho da santidade também é o caminho mais difícil. Remember, it was even the Holy Spirit who drove Christ into the wilderness to be tempted of the devil. Lembre que foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. sometimes we find storms in obedience to Christ. Então, às vezes, nós enfrentamos tempestades por obedecermos a Cristo. The second lesson is that storms should remind us of the promises of God. A segunda lição é que as tempestades devem nos lembrar das promessas de Deus. Now notice it says this in verse 22. Note o que diz no versículo 22. Jesus asked the disciples to go before him to the other side. Jesus pediu que os discípulos fossem adiante deles
para o outro lado. Was there any chance in the world that these disciples could have drowned? Haveria alguma possibilidade no mundo desses discípulos se afogarem? Of course not. Claro que não. If the creator of the winds and the oceans says, go to the other side, you'll make it to the other Se o side. Criador dos céus, das ondas, do vento falar, vá para outro lado, é porque você vai chegar ao outro lado. If they had listened carefully to the words of Jesus, they could have enjoyed that storm. Se tivessem prestado atenção às palavras de Jesus, eles poderiam até se aproveitado e curtido aquela tempestade. God had work yet for them to do. Porque Deus ainda tinha uma obra para eles realizarem. There was the Apostle John, he was on that boat, O apóstolo João estava naquele barco. and he had not yet written the book of John. E ele ainda não tinha escrito o Evangelho de João. There was Matthew, and he had not yet written the book of Matthew. Mateus estava ali e ele também ainda não tinha escrito o seu Evangelho. And there was Peter on the boat, and Peter had not yet written his 2 letters of the New Pedro Testament. estava naquele barco e ele também não tinha escrito as suas 2 cartas. Isn't it wonderful to know that there's no combination of men and demons that can put us to death if God thinks there's still work for us to do? Não é impressionante e consolador saber que não há nenhuma combinação de homens ou demônios que podem nos matar se ainda temos uma obra a realizar para Deus? And now what the disciples should have done is to fasten their minds on the words of Jesus. E o que os discípulos deveriam ter feito é focado suas mentes nas palavras de Jesus. And when we're going through a storm, what we need to do is to fasten our minds on the promises of God. E quando nós estamos passando por uma tempestade, também precisamos focar, fixar nossas mentes nas promessas de Deus. Promises such as found in Romans chapter 8. Promessas como aquelas de Romanos capítulo 8. Who shall separate us from the love of Christ? Shall distress or tribulation or sword? Quem nos separará do amor de Cristo, seja tribulação ou espada, angústia? Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Não, em todas essas coisas somos mais que vencedores naquele que nos amou. There are dozens of verses in the New Testament filled with promises. Há dezenas de versículos no Novo Testamento cheias de promessas para nós. Someone has said that there are about 365 verses in the Bible that say, fear not. Alguém já disse que na Bíblia existem 365 vezes que a Bíblia diz não temas. That means that God put one verse in for every day of the year. Ou seja, Deus colocou um versículo desses para cada dia do ano. So storms should remind us of the promises of God. Então as promessas precisam nos lembrar as tempestades precisam nos lembrar das promessas de Deus. Now there's a third lesson that is very important. Há uma terceira lição que é muito importante. And that is that even when we cannot see Jesus, Jesus can see us. Que é mesmo quando nós não conseguimos enxergar Jesus, Ele ainda nos vê. The disciples were in the middle of the Sea of Galilee. Os discípulos estavam lá no meio do mar da Galileia. There was no way that they could see Jesus in the night on top of that mountain. Era impossível, no meio da noite, eles enxergarem Jesus no alto da montanha. But Jesus could see them. Mas Jesus conseguia vê-los. He knew exactly where they were on the lake. Sabia exatamente onde eles estavam no lago. He knew the longitude and the latitude of their boat. Ele sabia a longitude e latitude daquele barquinho. He knew the strength of every board in that boat. Ele sabia o quanto aguentava cada tábua que fazia aquele He barquinho. knew the height of the waves and the speed of the wind. Ele sabia a altura das ondas, ele sabia a velocidade do vento. And I want you to know that Jesus sees you that way tonight. Eu quero que você saiba que Jesus te vê dessa maneira essa He noite. sees exactly where you are. Ele vê exatamente onde você está. Now, I had a friend who died of cancer. Eu tive um amigo que faleceu por causa do câncer. He told me one time that he was so filled with pain, he left the bedroom to go sit on the couch. Ele me disse uma vez que no meio da noite ele estava passando tanta dor que ele levantou da sua cama, foi para a sala para sentar no sofá. And he said, all faith drained from my soul. Ele falou, olha, toda a fé que eu tinha drenou da minha alma. See, there are times when the situation is so dark that we don't see God. Há momentos em que a situação é tão escura que nós não vemos Deus. But even when we cannot see God, God can see us. Mas mesmo quando nós não enxergamos Deus, Ele ainda nos vê.
And when you're in a storm, it is more important that God see you than that we see God. E quando estamos numa tempestade, é mais importante que Deus te vê do que nós vermos a Deus. God knows exactly where you are on your little boat. Deus sabe exatamente onde você está no seu barquinho. Now there's a fourth lesson, Há uma quarta lição. and that is that Jesus comes to us at the right time. E a lição é que Jesus vem até nós no momento melhor, no momento preciso. Did you notice that the Bible says he came to them on the fourth watch of the night? Note que a Bíblia diz que ele veio na quarta vigília da noite. That's 4:00 in the morning, É 4 horas da madrugada, when it was most dark, quando era mais escuro, when the disciples were the most weary. quando os discípulos estavam mais cansados. Jesus came to them at exactly when they really needed him. Jesus se aproximou deles exatamente quando eles mais precisavam. And that's the way Jesus is today. E é assim que Jesus age hoje. He comes to us when we are most desperate, Ele vem até nós quando estamos mais desesperados, when we've exhausted all of our resources. quando já se esgotaram todos os nossos recursos. I'm thinking, for example, of Abraham, who was ready to sacrifice Isaac on the altar. Eu me lembro de Abraão, que estava prestes a sacrificar Isaac no altar. And just before the knife was to go into the boy, God told him, no, don't do it. E no último instante, antes dele matar o seu filho, Deus disse: não faça isso. And then he looked over in the thicket, and there was a ram caught in the thicket. Aí ele olhou para o lado e viu aquela ovelha presa do lado. Just in time. No último instante, Because God comes to us when we are most desperate. na hora certa, porque Deus vem até nós na hora certa. My wife and I know a woman who was immoral. Eu e minha esposa conhecemos uma mulher que era muito imoral. And she frequently prayed to God, oh God, get me out of this lifestyle. E muitas vezes ela orou para Deus: Senhor, me tira dessa vida. But somehow she was never delivered. Mas de alguma forma ela nunca foi tirada daquela situação. And one time she got on her knees and she prayed and she said, oh God, either deliver me and get me out of here or kill me, but do one of the other. E até que chegou o ponto em que ela se ajoelhou e diante de Deus: Senhor, ou me salva disso tudo, ou me mate. E Deus a resgatou. And that was the day that she walked out of that E lifestyle. foi aquele dia que ela saiu daquele estilo de vida. And today she and her husband have a ministry to broken people. E hoje ela e seu marido têm um ministério para pessoas quebradas. Jesus comes to us at the right time of our need. Jesus vem até nós no momento certo, quando mais precisamos. Now there's a fifth lesson we must learn. Há uma quinta lição que devemos aprender. And that is that our fears might be Jesus coming to us in disguise. E é que aquilo que nós tememos, o nosso temor, pode ser Jesus se aproximando de nós disfarçado. You see, Jesus is walking toward them, Jesus está se aproximando, andando para eles. and they're filled with fear. They say it is a ghost. E eles estão cheios de medo, falam: é um fantasma. But it wasn't a ghost, it was Mas Jesus. não era um fantasma, era Jesus. That which they feared was actually Jesus coming toward them. Aquilo que eles temiam era de fato Jesus se aproximando deles. You see, we have to find Jesus in our fears. Nós precisamos encontrar Jesus no meio do nosso temor. To get back to my friend Mark, who died of cancer. Voltando a falar do meu amigo Mark, que faleceu do câncer. A couple of weeks before he died, I said, Mark, have you ever thanked God for your cancer? Algumas semanas antes dele falecer, eu perguntei: Mark, você já agradeceu a Deus pelo seu câncer? And he said, I have thanked God 100 times. E ele falou: olha, eu já agradeci a Deus 100 vezes. Now, it wasn't that way at the beginning. Agora, não era assim no início. When he discovered he had terminal cancer, he wept and he was filled with fear. Quando ele descobriu que ele tinha câncer terminal, ele chorou e estava cheio de medo. But then time came and he began to accept it. Mas o tempo foi passando e ele começou a aceitar. And he began to see that what he feared was Jesus actually coming and putting his arms around him, so to speak. E ele começou a perceber
que aquilo que ele mais temia, de fato, era Jesus se aproximando e o abraçando, por assim dizer. He told me, he said, heaven used to be a very theoretical place. Ele falou para mim, olha, o céu para mim antes era um lugar teórico, But he said, now it is very real to me. mas agora é muito real para mim. And in the same way, we need to accept what God gives us. Da mesma forma, nós precisamos aceitar aquilo que Deus nos dá. A few years ago, Rebecca gave me an article that was written by Christian parents. Alguns anos atrás, a Rebecca me deu um artigo escrito por um casal. It was the story of a couple that had a special needs child. E esse casal contava a sua história, que eles tiveram um filho de necessidades muito especiais. The article talked about how when the child was born, how disappointed and angry they were. E o artigo fala de quando nasceu aquela criança, eles ficaram muito desapontados e até bravos. They couldn't understand why God gave them this kind of a child. E eles não conseguiam entender por que Deus deu um filho daquele jeito. A child that needed attention 24 hours a day. Uma criança que precisava de cuidados especiais 24 horas. But now this article was written 13 years later. Mas agora, eles escreveram esse artigo 13 anos mais tarde. And they said that which they feared has been the greatest blessing to them. E eles escreveram, aquilo que eles temiam se tornou a maior bênção de suas He vidas. said that this child has revealed their own selfishness and their own lack of faith. Essa criança foi usado para revelar o seu próprio egoísmo e falta de fé. And this child has taught them about love. E essa criança os ensinou sobre o amor. You see, what they feared coming towards them O que eles temiam chegando, se aproximando deles, was actually Jesus coming to them. de fato era Jesus se aproximando deles. So he comes to us sometimes in disguise. Então, às vezes, Jesus se aproxima de nós disfarçado. Now, lesson number 6, the water that threatens to be over your head is actually under the feet of Jesus. A sexta lição, as mesmas águas que ameaçam nos mergulhar, passar em cima das nossas cabeças, está debaixo dos pés de Jesus. Now, what was it that the disciples feared? O que é que os discípulos temiam? They feared the water. Eles tinham medo da água. They feared that they would go under the Eles water temiam que eles iam mergulhar, and that afogar, the water would be above their heads. e que a água estaria acima deles. But this water that that they feared would be above their head was actually under the feet of Jesus. Mas essa mesma água que eles temiam que estaria acima deles, Water, he walked on the water as if he were walking on a marble floor. quando Jesus andou sobre as águas, ele estava andando como se estivesse andando sobre um piso de mármore. Now, Quero que você visualize hoje Jesus acima de todas as coisas. the Apostle Paul says in Ephesians chapter 1 that Christ is above every principality. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1 que Jesus está sobre toda a autoridade e potestade, tudo que pode ser mencionado. That means that the thing that you fear is also under the feet of Jesus. Ou seja, aquilo que você teme também está debaixo dos pés de Jesus. Because Jesus is entirely triumphant over all things. Porque Jesus triunfa sobre todas as coisas. He is even triumphant over evil and over Satan. Ele também triunfou sobre o mal e sobre Satanás. Now there's a pastor in the United States who tells this story. Há um pastor nos Estados Unidos que conta a seguinte história. He said that he and his wife were on a big ship on a cruise. Ele e sua esposa estavam no cruzeiro, num navio bem grande. And over the intercom, the captain spoke to all the people and said this. E certa hora, o interfone ligou e o capitão avisou todos os passageiros. He said, "We are going into a storm." E ele disse, nós vamos entrar numa He tempestade. said, "The water is going to be very rough, E a água vai ser muito turbulenta. so buckle yourself in, do whatever you need to Então do." faça o que você precisar fazer, amarra o cinto de segurança. Now this pastor's wife didn't like that. Agora, a esposa desse pastor não gostou dessa história. So she phoned the captain and was able to speak to his assistant. Então ela ligou ali no interfone do navio para falar com o capitão e conseguiu falar com o assistente do capitão. And she said, "Why are we going into a storm? E ela perguntou, por que nós vamos entrar para passar nessa tempestade? Why don't we just stay here, put down the anchor until the storm is over?" Vamos baixar a âncora e ficar por aqui mesmo e esperar a tempestade passar.
The assistant said, I'll speak to the captain and I'll get back to you. O assistente falou, bom, espera um pouco, eu vou falar com o capitão e depois eu retorno. A few minutes later, the assistant called back Alguns minutos depois, o assistente retornou a ligação. and he said, I spoke to the captain. E ele disse, olha, eu falei com o capitão. And he said, he has two things to say to you. E ele disse, eu tenho duas coisas para dizer para você. Number one, he said he is in charge of the boat. Em primeiro lugar, ele falou que é ele quem manda no barco. And then number two, he said this. E no segundo lugar, ele disse o seguinte, And I want you to remember this for the rest of your e life. eu quero que você lembre disso para o resto da sua vida. The captain said, this ship was built with this storm in mind. O capitão disse, esse navio foi construído com essa tempestade em mente. Now, Jesus Christ came to this earth. Jesus Cristo veio a essa terra. He was crucified and buried. Ele foi crucificado e sepultado. And then he was raised from the dead, and then he was taken to heaven. E ele ressuscitou dos mortos e foi ao céu. He won every battle that you and I will ever face. Ele venceu toda a batalha que eu e você podemos He enfrentar. won a battle over Satan and over death. Ele venceu a batalha contra Satanás, contra a morte. And he died with our challenges and our storms in mind. E ele morreu com os nossos desafios, com as nossas tempestades em mente. And when we trust him, we know that we've trusted a triumphant Christ. E quando confiamos nele, nós sabemos que confiamos num Cristo triunfante. He took into account all of our need, all of our sins, all of our failures, Ele considerou todos os nossos pecados, todos os nossos fracassos and all of our fears. e todos os nossos temores. And he can take us all the way to the other side of the lake. E ele pode nos levar até o outro lado He do can lago. take us from this life to the next. Ele pode nos transportar dessa vida para a próxima. So let's remember that Jesus has all things under his feet. Então vamos nos lembrar que Jesus tem todas as coisas sob os seus pés. And now there's a seventh lesson, and for this I'm going to ask David to read beginning in verse 28 and going to the end of verse 32. E agora tem a sétima lição, e para isso vou pedir para o Davi ler os versículos 28 até o versículo 33. Diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Now the seventh lesson is this. A sétima lição é a seguinte: Our ability to walk depends on the focus of our eyes. nossa capacidade de andar depende do foco do nosso olhar. Let me ask you a question tonight. Deixa eu fazer uma pergunta nessa noite. What was Peter's greatest problem? Qual era o problema principal de Pedro? Was it the speed of the wind? Era a velocidade do vento? Was it the depth of the water? Era a profundidade da água? Was it the height of the waves? Era a altura das ondas? That was not Peter's greatest problem. Não, esses não eram um problema maior de Pedro. Because those things don't matter at all to Jesus. Porque essas coisas não são um problema para Jesus. He is sovereign over all of those Ele é things. soberano sobre todas essas coisas. Peter's greatest problem was lack of faith. O seu maior problema era a falta de fé. You see, as long as he was looking at Jesus, he could walk on the water. Porque enquanto ele estava fixando o seu olhar em Jesus, ele conseguia andar sobre as águas. But when he began to look at the waves, Mas quando começou a olhar para as ondas, he began to sink. ele começou a afundar. How long do you think it took before Peter began to sink? Quanto tempo você acha que levou até ele começar a afundar? Probably just a few seconds, maybe. Talvez só alguns segundos.
Now, if you had been there with a video camera for a while, you would have noticed that 2 people were walking on the Mas se water. você tivesse lá com uma filmadora, você teria registrado que haviam 2 pessoas andando sobre as águas. And if Peter had looked at Jesus, he could have walked across the lake. E se Pedro não tivesse parado de olhar para Jesus, ele poderia atravessar aquele lago. And your greatest problem and mine is to get our eyes off of Jesus. E o meu problema e o seu é quando nós tiramos os olhos de Jesus. And then you ask the question, well, how do we keep our minds on Jesus? E aí você faz a pergunta, então como é que eu faço para manter a minha mente em Jesus Cristo? If I might refer to my friend Mark, who died of cancer, one more time. Eu quero pela última vez me lembrar do meu amigo Mark que faleceu do câncer. When I was visiting once, I said to him, how do you remain calm in the midst of your storm? Uma vez que eu estava o visitando, eu perguntei como que você mantém a calma em meio à sua tempestade. And he showed me that on the shelf there were 2 sheets of paper Ele mostrou ali duas folhas de papel with about 120 promises of Scripture. com cerca de 120 promessas das Escrituras. He said that when my heart becomes fearful, I begin to read these promises and memorize as many of them as I can. E ele disse, quando o meu coração começa a ficar com medo, eu releio essas promessas e tento memorizar o máximo que eu puder. One of your pastors told me that at the beginning of this meeting you read Psalm 27. Um dos seus pastores me disse que no início desse culto vocês leram Salmo 27. I think that this is the psalm that says, though a host encamp about me, I will not fear. E é esse o salmo que diz, mesmo que um exército acampe contra mim, eu não vou He temer. says, if an army comes against me, he does not say, I'll get up an army to fight it. Se um exército vir contra mim, ele não diz, então eu vou conseguir outro exército para enfrentar aquele. What he says is, I will go to the house of the Lord and I will meditate and give praise to God. Ele diz, não, eu vou entrar na casa de Deus, vou meditar e louvar a Deus. Blessed are those whose minds and hearts are stayed on God and his promises. Benditos são aqueles cujos corações e mentes permanecem em Deus. You know, one day I landed at O'Hare Airport, the great airport there in Chicago. Um dia eu aterrissei lá no grande aeroporto de O'Hare, em Chicago. And I was a long way from baggage claim. E eu estava bem distante de lugar para pegar as bagagens. And I only had a little satchel in my arm. E eu só tinha on my uma hand. linha bem pequenininha. And I found myself being in step with a young mother. E eu vi que eu estava andando perto de uma jovem mãe. I want you to visualize her. Eu quero que você tente visualizar a cena. She had a baby in one arm. Ela tinha um bebê num braço She was pulling her suitcase with the other. e ela estava puxando a mala com a outra mão. And then she had a little child, perhaps 2 years old, running around her and trying to keep up with her. E aí tinha uma outra criança, talvez 2 anos de idade, correndo em volta dela e tentando acompanhá-la. So I said to her, why don't you let me pull your suitcase? Então eu ofereci, por que você não deixa que eu puxe a sua mala por você? She said, no, I'll take care of it. Ela falou, não precisa, eu cuido. So I said to her, I promise that I will stay in step with you all the way to baggage claim. Então eu falei, olha, mas eu prometo que eu vou ficar ao seu lado até a gente chegar no lugar de pegar as bagagens. But she said, no, she said, I'll deal with it. Mas ela falou, não, eu cuido disso, não tem problema, obrigado. Now afterwards, I began to think about that incident. Mais tarde eu comecei a pensar sobre aquele momento. I realized that she was just following some good wisdom. Eu percebi que ela estava simplesmente seguindo uma boa sabedoria. You should never trust a man whom you don't know. Você nunca deve confiar num homem que você não conhece. I could have taken that suitcase, take 10 fast steps and disappeared and she wouldn't have been able to find me. Porque teria sido muito fácil para mim pegar a mala dela e andar rapidamente e sumir dali. But I couldn't help but think how different it would be if she had been a member of Moody Church. Mas eu fiquei pensando como teria sido diferente essa história se ela fosse membro da igreja de Moody. When I said to her, let me pull your suitcase, Quando eu falei para ela, deixa eu puxar a sua mala, she might have said to me, oh no, I'll pull my suitcase here, you carry my baby. talvez ela teria dito, não, pode deixar que eu puxo a mala, você pode levar o bebê. Because you see, it's hard for us to trust somebody we don't know.
Porque é difícil para nós confiarmos em alguém que não conhecemos. And the better we know Jesus, the more we can trust him. E quanto mais conhecemos Jesus, melhor confiamos nele. Most of you today, I'm sure, are here because you've already believed on Jesus as your Savior. Eu creio que a maioria está aqui porque já confiou em Jesus como seu Salvador. But there are some of you listening who've never trusted Christ. Mas há alguns aqui que nunca confiaram em Cristo. You know him as an idea, Você o conhece como uma ideia, but you don't know him personally. mas você não o conhece pessoalmente. May I remind you that Jesus Christ died for us as sinners. Eu quero te lembrar que Jesus Cristo morreu por nós como pecadores. And he promised us with these words, where the promise is this: E a promessa dele é o seguinte: as many as received him, to those he gives the authority to become the children of God, even to those who believe on his name. todos quantos o receberam, os que confiam no seu nome, deu o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. I want you to hear the words of Jesus tonight. Eu quero que você ouça as palavras de Jesus essa noite. The words that Jesus said to Peter. As palavras que Jesus disse para Pedro. Jesus said to Peter, "Come." Jesus disse para Pedro: venha. And tonight he says that to all of us. E hoje à noite ele fala isso para todos nós. To those of us who know him, he says, "Come and get to know me better." Para nós que já o aceitamos como Salvador, ele diz: venha me conhecer melhor. And to those of you who do not yet know him personally, he says, "Come and I will save you, I will redeem you." E para você que ainda não o conhece, ele diz: venha que eu vou te salvar, vou te redimir. Jesus is available tonight Jesus está disponível nessa noite for all of us. para todos nós. Let me pray for you. Quero orar por vocês. Our Father, tonight we want to thank you so much for this story. Pai, nessa noite queremos muito te agradecer por essa história. We thank you that it proves that Jesus is Lord, Jesus is King. Agradecemos porque essa história prova que Jesus é Senhor, Jesus é o Rei. He's the God of our storms. Ele é o Deus das nossas tempestades. We thank you, Father, that he came to earth with us in mind. Nós te agradecemos, Pai, porque Ele veio ao mundo pensando em nós. And we pray tonight that all who have listened to this message might draw near to him. E pedimos, Pai, que todos aqui que ouviram essa mensagem possam se aproximar dEle. For he says to all of us, "Come unto me, all ye who are weary and heavy laden." Porque Ele diz: venham até mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Tonight we pray that we might hear his voice and that we might come. Senhor, pedimos que nessa noite possamos ouvir a Sua voz e possamos responder vindo até Ele. We ask in his name. E pedimos em nome dEle. Amen. Amém.